Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Simone Souza Urbano, sou enfermeira, professora e hoje eu vou estar conduzindo com vocês uma aula muito importante que é sobre a vacinação infantil, tá? Qual a importância da imunização infantil para a saúde pública? Galera, a imunização infantil ela representa uma das estratégias mais eficazes de prevenção de doenças da história da medicina e saúde pública. Desde o desenvolvimento das primeiras vacinas, a humanidade ela conseguiu reduzir drasticamente a incidência de doenças infecciosas. Doenças essas, galera, que durante séculos causaram epidemias, dizimaram populações, onde durante séculos a gente teve elevadas taxas de mortalidade, especialmente entre crianças, né? Então, depois que surgiram as primeiras vacinas, obviamente que o número, né, de mortalidade reduziu drasticamente. Doenças como poliomielite, sarampo, difteria, varíola eram muito comuns, tá? Comuns e muitas das vezes provocavam complicações graves, tá? Gerando sequelas permanentes e até a morte de milhares de crianças todos os anos. Com o avanço, com o passar do tempo, a gente teve vários estudos, nós tivemos o avanço da ciência, a implementação de tecnologias, programas, né, que esse cenário ele começou a mudar. Tá? Então a vacina ela começou a atuar como não só como um mecanismo de proteção individual, mas sim como uma estratégia de proteção coletiva, tá? Da população em geral. Aqui no Brasil nós temos o SUS e quando a gente fala de imunização nós temos o Programa Nacional de Imunização e dentro dele é estabelecido o calendário, né? De imunização, onde tem todas as vacinas que o cidadão brasileiro ele precisa ter, né, para complementar aí o seu sistema imunológico, proteger, né, e fazer com que a população se mantenha protegida. Esse programa ele é um dos programas mais reconhecidos mundialmente por conta da sua abrangência e eficácia também. Através do Programa Nacional de Imunização, milhares de pessoas, crianças, elas vão receber vacinas gratuitamente contra diversas doenças infecciosas. Tá? Esse processo ele é realizado principalmente pelas unidades básicas de saúde, onde a equipe ela consegue fazer um papel fundamental, né, de operação junto dessas imunizações através de campanha, através de rastreio de vacina. Então aqui a gente consegue, através das unidades de saúde, nós conseguimos ter um contato mais próximo, identificar também na população quem precisa, a gente consegue organizar esse calendário de uma forma que a gente consiga abranger, manter toda a população protegida. Quando nós temos uma criança vacinada, quando nós temos um adulto vacinado, nós não estamos só protegendo aquele indivíduo em si, mas contribuindo para toda a proteção de uma comunidade, de uma região, de um estado, de um país. E aí a gente consegue prevenir epidemias e por aí vai. E, né, galera, a gente precisa entender como é que funciona essa questão da vacina, né? Porque tem muitas pessoas que não conseguem compreender, não conseguem entender muito bem. Eu acredito que seja isso e ainda assim seja contra a vacina, tá? Então, compreender o papel da vacina, onde que ela atua, qual é o objetivo, a gente precisa primeiro entender o funcionamento básico do sistema imunológico, tá? O que é o sistema imunológico? O sistema imunológico, galera, ele vai ser um conjunto complexo de células que vão atuar na defesa do organismo, ponto, tá? Defesa contra o quê?
agentes infecciosos, corpos estranhos, micro-organismos no geral, que pode ser vírus, bactérias, fungos, parasitas, enfim, qualquer micro-organismo, qualquer agente externo ao organismo que podem causar doenças. Quando um micro-organismo invade o organismo humano, o sistema imunológico ele começa a atuar imediatamente. Já atua atacando? Não, pelo menos um reconhecimento. Então, o sistema imunológico ele é muito organizado, tá? Então, ele vai, assim que ele detecta, ele já ativa uma série de mecanismos de defesa do corpo, que é muito eficaz, tá? Nós temos, entre esses mecanismos, nós temos células de reconhecimento, nós temos produção de proteínas, que são os anticorpos, que esses anticorpos, muitas das vezes, eles vão identificar, neutralizar. Nós temos células mais específicas, como os macrófagos, os eosinófilos e por aí vai, gente. O que a gente tem que entender é que quando o organismo entra em contato com o micro-organismo pela primeira vez, essa resposta ela pode demorar alguns dias, pelo fator de reconhecimento, esse processo, né, de defesa, de produção de anticorpos e tal. Porém, durante esse período de reconhecimento, produção de resposta, não sei o que, é aí que nós temos essa janela onde esse micro-organismo ele pode se desenvolver, multiplicar e provocar a doença. A doença ela pode ter várias frentes de resposta frente ao organismo, como assintomático, com sintomas leves, moderados e graves que podem trazer complicações, sequelas permanentes e também óbito. Aí que as vacinas elas vão desempenhar um papel crucial, porque a vacina ela vai forçar o seu corpo a produzir esse reconhecimento, essa memória imunológica, essa produção de proteínas específicas, para já ter no seu corpo essa resposta específica caso você entre em contato com aquele micro-organismo. Então, a vacina ela meio que vai funcionar como uma forma de treinamento do seu sistema imunológico, tá? Quando nós temos vários tipos de vacina, tá? Nós temos vacinas que são de micro-organismos enfraquecidos, inativados, com fragmentos do micro-organismo. Ocorre esse estímulo, né, de produção de anticorpo, porém o indivíduo ele não vai causar a doença. Só que não é qualquer um que pode tomar. Mais para frente a gente vai entender que nós precisamos fazer uma triagem, tá? Para saber se esse indivíduo está apto ou não a receber a vacina naquele momento. Dessa forma, o organismo, ele aprende a reconhecer aquele agente infeccioso específico. E caso a pessoa seja exposta, como eu falei, o nosso organismo ele vai já estar preparado para poder combater. E aí, se o que ela poderia desenvolver uma doença grave, talvez ela nem desenvolva ou desenvolva sintomas leves. Tira aquele risco de morte, de sequela, de complicações graves por conta daquela doença, tá? Esse reconhecimento, né, após um tempo, após vacina, a gente chama isso de memória imunológica. E é justamente essa memória imunológica que garante a eficácia das vacinas. Eu lembro que em sala de aula eu falei com a galera que o colostro, que é aquele primeiro leite dos primeiros dias de vida da criança, é a nossa primeira vacina natural. Por quê? A mãe está passando altas quantidades de IgA, ou seja, de anticorpos, né, dela para a criança. Então, justamente nessa intenção de complementar e estimular o sistema imunológico daquele neném. Então, o colostro é a nossa primeira vacina natural, tá? E aí é justamente nesse entorno que as vacinas trabalham, no objetivo único de criar resposta memória imunológica e resposta específica. Quando nós falamos de vacina, programa vacinal, saúde pública, nós temos que entender que
o conceito de imunidade coletiva, tá? Ou muito conhecida também como imunidade de rebanho. Isso acontece quando grande parte da população ela já está imunizada contra determinada doença, tá? E aí a circulação desse agente infeccioso, ele vai reduzir bastante até chegar num ponto de nulo, a zero. E aí que acontece a erradicação de doenças em determinados locais, tá? Quando eu tenho quanto mais pessoas eu tenho vacinadas, menor será a capacidade de transmissão e também a circulação dessa doença entre as pessoas. Significa, gente, que mesmo os indivíduos que não podem ser vacinados, ou como, exemplo, recém-nascidos, pessoas com determinadas condições de saúde, elas também acabam sendo protegidas indiretamente pela imunização da comunidade. Porém, para que a imunização, tudo isso seja feito aconteça de uma forma eficaz, é necessário que a cobertura vacinal seja alta. E como é que eu faço para poder estimular? Aí que vem a proximidade do profissional de saúde, do agente de saúde, da unidade de saúde com a população que mora naquela região. Aí é importante também a participação dos programas, aí vem frentes, rede social, campanhas, escola e por aí vai. Quando muitas pessoas elas deixam de se vacinar, elas quebram essa corrente, o agente infeccioso ele pode voltar a circular, tá? Ele volta a circular com maior facilidade e isso faz com que aumente o risco de surtos e epidemias. Lembrando que quando ele volta a circular, a gente tem que entender que agente infeccioso, micro-organismo, bactérias, vírus, eles também têm a adaptação deles no ambiente. Então pode ser que eles voltem mutado, no caso dos vírus. Pode ser que voltem mais resistente, no caso das bactérias. E aí esse risco para a população acaba se tornando um pouco mais sério, tá? Nos últimos anos, alguns países observaram, inclusive aqui no Brasil, a redução da adesão vacinal, o que levou ao reaparecimento de doenças. Aqui no Brasil mesmo, a poliomielite teve uma época aí que estava voltando, porque a baixa cobertura vacinal das mães com os filhos estava um índice muito alto, uma doença que já estava erradicada há décadas. Então, quando a gente começa a observar esse cenário, vem um momento da gente pensar que é importante pensar sobre o reforço da importância do trabalho da equipe de saúde, em se aproximar da população, orientar e manter ativa a educação em saúde comunitária, conscientizando a população sobre a importância da vacinação. Quando a gente fala de criança, principalmente conscientizando, orientando e educando as mães e responsáveis ali daquele meio sobre a vacinação, a importância de manter a cobertura vacinal atualizada daquela criança, daquele bebê. Gente, como é que acontece? O que é a sala de vacina? A sala de vacina é onde que vai estar armazenada, onde que vai acontecer todo esse trâmite, inclusive o contato com a população para poder estar realizando essa imunização. Então, ele é um espaço fundamental dentro das unidades de saúde, e especialmente na atenção primária, tá? Ele é um local onde grande parte de ações de prevenção de doença vai ser realizado. Então, a organização da sala de vacina ela deve seguir normas técnicas rigorosas que são estabelecidas pelo Ministério da Saúde, que visa garantir a qualidade e segurança das vacinas administradas. Entre os principais elementos que podem estar presentes em uma sala da vacina, a gente inclui refrigeradores específicos para armazenamento de vacina, termômetros para monitoramento da temperatura. A temperatura tem que estar exata entre mais 2 e mais 8 graus Celsius. Caixas térmicas para transportes, gelox,
materiais para administração da vacina e registros e cartões de vacinação. Hoje nós temos também o sistema. A pessoa vem, se vacina, a gente registra no cartão de vacina da pessoa, da criança, e também registra no sistema, aonde qualquer lugar do Brasil que aquela mãe for, que aquela criança for, eu tenho acesso sobre o histórico de vacina dela, inclusive no próprio aplicativo também. Mais para frente eu falo sobre isso. Então, quem é o responsável pelo funcionamento, pela essa garantia, né, adequada do funcionamento desse ambiente? Equipe de enfermagem. Toda a equipe de enfermagem, enfermeiro e o técnico de enfermagem de sala de vacina. Ali, além de aplicação de vacina, vai ser um espaço para a gente garantir a educação e saúde. Muitas famílias procuram os profissionais de saúde, de enfermagem, para poder esclarecer dúvidas do calendário vacinal. Então, precisa ter também um ambiente acolhedor, possíveis reações e cuidados após vacinação. Nós temos essa questão aí da reação, então a gente precisa manter a calma e poder acolher e explicar, né, aquela pessoa. Assim, a sala de vacina ela vai se transformar em um importante ponto de contato entre o sistema de saúde e a comunidade. Galera, faz parte da rotina do profissional de saúde fazer educação em saúde, né? Nós precisamos sanar dúvidas, nós precisamos orientar, nós precisamos ensinar a saúde para a população. Principalmente, nós estamos vindo aí, pós-pandemia, nos últimos anos, a desinformação, o combate à informação cruzada, informação errada, a fake news, está muito intenso, porque isso tem sido um desafio para o profissional de saúde, para própria saúde, principalmente quando a gente fala de imunização, quando a gente fala de vacina. Então, houve esse aumento a essa contradição, né, sobre a vacina. Houve aumento dessa desinformação, a disseminação de fake news, né, sobre vacina também aumentou drasticamente. Infelizmente, as pessoas que receberam essas fake news são pessoas que não têm acesso à informação, são pessoas muitas vezes leigas, e essas fake news elas chegam com uma maquiagem tão perfeita que a pessoa acaba acreditando e também compartilhando isso, achando que está fazendo algum bem, né, para a saúde, para o indivíduo, para o ente familiar, e isso aí é prejudicial. Por quê? Informações falsas, informações distorcidas, elas podem gerar medo, insegurança entre os pais, levando algumas famílias a atrasarem ou simplesmente se recusarem a vacinar os seus filhos, tá? Hoje em dia, você já vê pessoas que não aceitam vacinar a criança desde o momento da maternidade. Então, nesse contexto, o papel da enfermagem se torna muito importante, principalmente dessa aproximação da enfermagem com o paciente, com a família, tá? Com o pai, com a mãe, com aquela criança. Então, nós vamos atuar diretamente na orientação dessas famílias, tá? Esclarecendo dúvidas, fornecendo as informações, sempre baseada em evidências científicas. A comunicação, tá, com os responsáveis, eles devem ser realizadas de forma clara, acolhedora, respeitosa, sem julgamentos, evitando termos, né, de duplo sentido, buscando sempre compreender a preocupação apresentada pelos pais, e em cima disso a gente mostrar, né, educar o que é certo e garantir a segurança, a saúde daquela criança, daquela família. Quando nós temos um diálogo junto, aberto, né, com a comunidade, as chances de adesão, confiança, segurança aumenta, tá? E aí nós temos o sucesso das campanhas de vacinação. Portanto, gente, além das habilidades técnicas necessárias para a gente poder administrar uma vacina, nós também precisamos desenvolver competências relacionadas à comunicação. Então, um profissional de saúde que seja, vou falar bem claro, anti-vacina,
não vai ajudar, só vai atrapalhar. Então, o próprio profissional de saúde, se tem alguma dúvida sobre isso, precisa esclarecer, voltar, estudar, né, para poder se readequar e começar a passar, né, as informações para frente de forma certa. E, no âmbito geral, nós vamos sempre orientar, educar, mostrar, né, para aquele pai, para aquela mãe, como é que funciona, como é que acontece. Vamos falar também sobre os eventos adversos, tá? A gente entra na questão dos eventos adversos pós-vacina, que é qualquer manifestação clínica que aconteça depois do procedimento, tá? Isso pode incluir sinais e sintomas que podem durar algumas horas ou até dias. É importante a gente salientar que nem todo evento adverso é causado pelas vacinas. Muitas das vezes a criança ela pode apresentar algum sintoma que coincidiu temporalmente, né, com a vacinação, mas que está se relacionada a outra condição clínica. Nós sabemos de uma forma geral que se eu entro em contato com o micro-organismo, se eu desenvolver algum sintoma, não vai ser na mesma hora. Também vai ser durante alguns dias. Por exemplo, gripe é 7 dias. Então, se isso coincide, pode ser que, muitas das vezes, esses sinais, sintomas não sejam diretamente relacionados à vacina, mas sim aquela condição clínica que aquela criança foi exposta há dias atrás, tá? Mesmo assim, todo evento adverso ele deve ser considerado e avaliado com importância pelos profissionais de saúde, tá? Porque quando eu tenho essa vigilância eficaz, eu tenho como garantir, né, a segurança dos programas de vacinação. Inclusive, a vigilância das reações adversas, elas fazem parte do Programa Nacional de Imunização. Porque o programa ele mantém sistemas de monitoramento para poder acompanhar a segurança e eficácia dessas vacinas que são utilizadas aqui no país. A identificação e notificação ela vai permitir a continuidade, tá? Desse acompanhamento, dessa monitorização e também a continuidade da garantia da qualidade das vacinas, além de identificar possíveis problemas relacionados à aplicação, armazenamento ou produção. Que os eventos adversos eles podem ser classificados como eventos locais, sistêmicos e eventos adversos graves. Vamos começar com eventos adversos. Os eventos locais, eles são aqueles que vão acontecer ali no local da aplicação, tá? Eles são mais comuns e geralmente eles são esses sinais, esses sintomas são leves e autolimitados. E a gente pode citar dor local, vermelhidão, inchaço, endurecimento da região, sensibilidade ao toque. Essas reações elas vão acontecer porque o organismo ele tá respondendo àquele estímulo, tá? Provocado pela vacina. Então esse processo inflamatório ele é uma resposta natural do seu corpo, do seu sistema imunológico para aquilo que foi administrado. Na maioria dos casos, galera, esses sintomas eles somem espontaneamente, somem sozinhos em alguns dias, tá? E não necessitam de um tratamento específico. Geralmente, nesses casos, a orientação da família vai incluir medidas simples, como observar o local, evitar manipulação, evitar toque, se criou uma crostinha, evitar tirar, evitar colocar pomada, essas coisas. Quando a gente fala de evento sistêmico, é quando o organismo ele é afetado de uma forma mais ampla, tá? Não se restringindo apenas ao local. E aí a gente pode incluir febre baixa, irritabilidade, sonolência, dor no corpo, choro persistente, diminuição do apetite. Essas manifestações elas vão acontecer porque o sistema imunológico está sendo ativado pela vacina. Então, durante esse processo, o organismo ele vai liberar substâncias que vão estimular a resposta imunológica e vai gerar sintomas semelhantes ao de uma infecção leve, tá? Esses sintomas eles costumam ser transitórios,
e desaparece no período de 24 a 48 horas. Qual é a orientação que a gente tem que dar para esses responsáveis, para os pais? Observar a criança, manter a criança hidratada e procurar atendimento médico se caso esses sintomas persistirem ou se agravarem. Os eventos adversos graves, gente, eles são mais raros, tá? Porém, não podemos deixar isso passar despercebido. Por quê? Eles vão exigir uma avaliação clínica imediata, tá? E eles podem gerar convulsão, reação alérgica grave, que é a anafilaxia, evolui com choque anafilático, febre alta persistente, episódios de hipotônico e hiporresponsíveis. Quando a gente fala de anafilaxia, essa reação alérgica grave, ela pode acontecer em poucos minutos após a aplicação da vacina. Por isso que também, volto a repetir, a triagem ela é essencial, muito importante. Também é importante o técnico da sala de vacina conhecer os componentes daquela vacina, das vacinas em geral, e quando a gente vai conversar com o paciente, com a mãe, com o responsável, procurar saber se ele tem alergia a alguma coisa ou não, alguma substância, por exemplo, alergia a ovo, alergia a corante, e a gente saber como é que essa vacina, e por parte do profissional, conhecer a vacina para saber se essa vacina pode causar algum episódio de anafilaxia, de alguma reação alérgica ou não. E quando a gente tem essa reação anafilática, ela pode se caracterizar por inchaço imediato, dificuldade respiratória, queda da pressão arterial, comprometimento do estado geral da pessoa. Então, por esse motivo, como a gente tem essa resposta muito rápida, né, muitas vezes pode acontecer em questões de segundo, toda a sala de vacina ela vai ser preparada para reconhecer essa situação e iniciar medidas de emergência até chegar o suporte médico. Apesar, né, da gente ter esse destaque, da gente ter esse cuidado, essa preparação, os eventos adversos graves, eles são extremamente raros. E quando a gente comparado ao benefício proporcionado da vacina. Então, se eu tenho 2 milhões de pessoas, 2 milhões é muito, 700 mil pessoas, e eu tive uma pessoa que apresentou, infelizmente, uma reação adversa grave, ainda assim eu tenho mais eficácia da vacina do que ineficácia. São os fatores que podem causar os eventos adversos. Como eu falei com vocês, nem todos os eventos adversos eles vão estar relacionados à vacina. É importante a gente conhecer, né, o paciente, como vem a história clínica dele, 7 dias, 15 dias, um mês, tá? Mas só que assim, de uma forma geral, eles podem acontecer por diversos motivos. Primeiro motivo, reação ao componente da vacina. Alguns indivíduos eles podem apresentar algum tipo de sensibilidade a determinados componentes, erros programáticos, tá? Que é simplesmente falha no processo de vacinação, armazenamento inadequado, preparo incorreto da vacina, administração em local inadequado, erro na dose adequada. Esses erros eles podem aumentar o risco de presença de evento adverso, e o treinamento, ele é a única forma, treinamento e capacitação do profissional, ele é a única forma para a gente poder evitar e diminuir esses erros, né? Coincidência temporal, que é quando a gente tem essa questão que em alguns casos a criança ela pode desenvolver uma doença ou um sintoma e por coincidência isso vir, né, desenvolver após a vacinação, tá? O exemplo, uma criança ela pode apresentar febre ou infecção viral que já estava em incubação antes da vacina. Ocorre a presença desses eventos adversos, seja eles, né, qual for, nós precisamos notificar. É através da notificação que, da esfera federal, numa esfera estadual, a gente consegue ter uma análise de dados, né, saber estudar os dados. Então, a notificação de eventos adversos ele é uma etapa fundamental para a gente poder garantir a segurança dos programas de imunização. Então, sempre que acontecer um evento adverso, eu vou
registrar, comunicar e notificar às autoridades de vigilância epidemiológica. Esse processo ele vai permitir monitoramento, identificar possíveis problemas na cadeia de vacinação, melhorar protocolos de imunização, aumentar a confiança da população em vacina e também vai contribuir para o aperfeiçoamento contínuo das políticas de imunização, das vacinas, treinamentos de profissional. Então, é uma cadeia que está tudo interligado, não tem jeito. É o papel da enfermagem frente aos eventos adversos, tá? Prevenção, identificação, manejo dos eventos adversos pós-vacina. Orientação, orientar pais e responsáveis antes da vacinação. Explicar possíveis reações esperadas. Observar a criança após a aplicação. Identificar sinais de alerta. Registrar e comunicar, notificar a presença de eventos adversos. Além disso, nós vamos atuar em educação e saúde, como vocês já sabem, reduzindo medo, dúvida, insegurança da população em relação à vacina. Quando a gente faz o nosso trabalho de forma segura, técnica, humanizada, nós contribuímos para aumentar a confiança da população e sucesso nas campanhas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas. Vamos seguindo e um beijo a todos. Segue a gente no Instagram, se inscreva no canal e é isso.